Estão soprando bons ventos. Há um clima de confiança no Brasil que se desenvolve com a participação de todos e por meio de decisões democraticamente negociadas. Moeda estável, mais de 300 bilhões de dólares em reservas, credor e não mais devedor do FMI, diversificação comercial e das relações externas. O Brasil vem provando que é capaz de ser uma economia de primeiro mundo. Porém, há muitos desafios para alcançar o desenvolvimento pleno, como melhorias nos setores de infraestrutura, saúde e educação. A realidade da mudança climática, a destruição das matas, a contaminação dos rios geram preocupações que exigem políticas de desenvolvimento sustentáveis. Desafios do Brasil, esse é o tema do programa de hoje. Está começando a série Empreendedor Sustentável. Para começar a série de programas Empreendedor Sustentável, convidamos o professor Ladislau Dalbor, economista político e doutor em Ciências Econômicas. O currículo do professor Ladislau é extenso. Foi consultor do secretário-geral da ONU para Assuntos Políticos, tem mais de 40 livros publicados e atualmente é consultor econômico e professor de pós-graduação da PUC de São Paulo. Professor, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Prazer tê-lo conosco. Professor, nós vamos começar tratando de um artigo do senhor, um artigo recente, que fala sobre a crise financeira de 2008, né? Que, segundo o senhor coloca, ela foi um divisor de águas para o Brasil, né? O Brasil era um até essa crise e passou a ser outro depois, né? O Brasil, como todos sabem, faz parte do clube dos BRICS, né? Que é Brasil, Rússia, Índia e China. Devido às políticas implantadas no nosso país, o senhor acha que houve alguma mudança assim, muito significativa em termos de políticas públicas que tenha feito o país se diferenciar tanto? Olha, na realidade, com a crise financeira, houve uma quebra radical do sistema financeiro internacional e as exportações foram atingidas no mundo todo, né? Os países que puderam se apoiar em mercado interno se safaram. Que foi o nosso caso, né? Que foi o nosso caso. Quer dizer, aqui nós temos uma conjunção de fatores. Como o Brasil vinha desenvolvendo um conjunto de políticas distributivas, aumento de salário mínimo, aumento de empregos, Pronaf e outros, gerou uma capacidade de consumo muito mais forte internamente. Isso vinha sendo desenvolvido, né, a partir de 2003. Então, estava se reforçando o mercado interno. Então, quando quebra o sistema internacional, o Brasil se vê protegido, né? Numa segunda etapa, o Brasil, no momento da crise, ele reforça essas políticas. Que políticas? Seriam políticas redistributivas? Políticas redistributivas. Veja bem, o Brasil tem um leque, né? Tem desde o Bolsa Família, que é o mais conhecido, mas é um entre 150 programas. Você tem o Luz para Todos, você tem o Pronaf para a Agricultura Familiar, você teve um aumento de, no total, 13 milhões de empregos formais, você teve o aumento do salário mínimo, que foi da ordem real de 53%. Isso atinge 28 milhões de pessoas. Como os aposentados têm seu reajuste baseado no salário mínimo, isso melhorou o consumo de 16 milhões de aposentados, né? Então, você vai juntando o ProUni, enfim, um conjunto de elementos desse tipo, os investimentos em infraestruturas, né? Tudo isso gerou uma capacidade de compra maior interna, reforçou o mercado interno e fez uma compensação. Por outro lado, o Brasil tinha adotado uma política de aumento de reservas internas, né? Nós reduzimos a nossa dependência relativamente aos Estados Unidos, né? O que na época se chamava de aerolula, né? Enfim, a verdade é que viajou por toda parte, abriu mercados com o Oriente Médio, com China, meio etc. caixeiro viajante, né? Bastante caixeiro viajante, né? O que diversificou as exportações e nós ficamos menos dependentes do polo central da crise, que eram os Estados Unidos, né? Então, isso não atingiu tanto. E, ao mesmo tempo, como nós tínhamos acumulado reservas, no momento em que ninguém no plano internacional estava financiando exportações, as reservas foram utilizadas para
financiar as exportações a partir dos recursos das reservas acumuladas internamente, né? Então, permitiu que as exportações brasileiras não fossem atingidas tão fortemente, né? E, ao mesmo tempo, uma parte das áreas exportadoras, por exemplo, a carne, elas puderam se reconverter para o mercado interno que estava em expansão. No momento da crise, em vez de chamar por austeridade e reduzir os gastos, pelo contrário, né? O Estado expandiu as políticas, reduziu certos impostos, dinamizou a economia internamente, né? Então, você teve um sustento através das reservas das exportações, você teve um reforço do consumo interno e, através da dinâmica da demanda, é que a economia brasileira, digamos, surfou em cima desse tsunami de maneira razoável. Que era uma marolinha mesmo, né? No nosso caso, acabou sendo uma marolinha. É uma marolinha para nós, mas não é marola para o resto do mundo, né? Você veja que, por exemplo, a Europa adotou medidas que são muito complicadas, porque, em vez de transferir dinheiro para consumo popular, como foi feito aqui no Brasil, eles transferiram dinheiro para os banqueiros, certo, imaginando que os banqueiros, tendo a chamada liquidez, iriam financiar atividades econômicas. Só que, quando a coisa está russa, banqueiro nenhum solta dinheiro. Ele entesoura, né? Ele vai guardar o dinheiro, né? Então, como é dinheiro público, são mais de 10 trilhões, né, entre Estados Unidos e Europa, que foram transferidos para os bancos, isso gerou um imenso rombo nos governos, déficit público, né? Isso significa que esses governos hoje não têm como financiar saúde, aposentadorias, educação e outros, né? Então, estão clamando por austeridade. Então, eles lá adotaram a política inversa da nossa, de restringir, passar o dinheiro para os banqueiros e restringir o consumo porque há um déficit público. E isso está gerando uma crise que está se aprofundando na Europa, nos Estados Unidos, enquanto que aqui, como o dinheiro, em vez de ir para os bancos, foi para a base da sociedade, isso protegeu a gente no processo, né? E o senhor acha que esse dinheiro, então, estando na economia, ele criou uma base sustentável para o crescimento econômico? Porque é mais consumo, mais produção. O senhor acha que isso é sustentável? Olha, isso é sustentável e, em termos de teoria econômica, é perfeitamente factível. Porque, quando tem demanda, os empresários, de uma maneira ou outra, vão se virar para assegurar, para dinamizar a produção. Como a produção aumenta as contratações de pessoal, que gera mais massa salarial, você gera um círculo virtuoso, né? Então, em termos de dinâmica, se sustenta. A gente tem que entender o seguinte: nós partimos de um patamar de desigualdade crítico, certo? Nós tínhamos aqui um quarto mundo de cerca de 60 milhões de pessoas que realmente estava na miséria total, né? E nós temos mais uns 40 milhões que são muito pobres, né? Então, essa diferença, essa distância entre ricos e pobres, que é uma característica da América Latina, mas em particular do Brasil, né? Nós somos um dos países mais desiguais no planeta, faz com que seja necessário manter essa política no longo prazo até equilibrar o conjunto do processo. Certo. Ou seja, de um lado, nós descobrimos que há políticas que simultaneamente melhoram a situação das pessoas e melhoram a situação da economia em geral, né? Nada de misterioso, isso é chamado keynesianismo, como você conhece, né? Mas, na realidade, como a distância ainda é muito grande, nós temos um longo caminho pela frente. Numa espiral, o senhor diria que nós estamos no começo, no meio desse processo? Não, eu acho que nós estamos no começo, né? A coisa está tomando pé e cabeça e nós, em particular, voltamos a ter um Estado mais ativo em termos de fomentador da economia. O que é muito importante, porque em termos políticos, por exemplo, esses posicionamentos nos Estados Unidos com Obama foram bloqueados, né, pelos republicanos, foram bloqueados também na Europa, enquanto que aqui os meios mais tradicionais, digamos, as elites aqui,
ao ver que, com a crise, as políticas sociais geraram mercado para eles se convenceram que realmente não é necessariamente uma política ou para rico ou para pobre, certo? Na realidade, juntando um com o outro é que as coisas funcionam. E não é uma política que só gera custos, né? É uma política que é um custo que depois se reverte num desenvolvimento, não é isso? Exatamente. Veja bem, tem várias facetas, mas o importante é o seguinte, o dinheiro que chega, digamos, para os 60 milhões, um terço da população do país, que é o nosso quarto mundo, que está na miséria total. Né? Dinheiro chega para as mães, né? As mulheres se consideram que gastam melhor do que nós, né? Em geral se verifica. Né? Isso tira as pessoas da miséria. É a diferença de ter crianças que comem e crianças que não comem. Certo. Significa que essa gente vai ser muito mais produtiva, vão gerar muito menos custos hospitalários e coisas do gênero. Certo. Então, é dinheiro muitíssimo bem gasto. Né? Na realidade, o dinheiro, quanto mais vai para pobre, mais ele é produtivo, né? Porque pobre não aplica na bolsa, não vai na dívida pública, não leva para Miami. O pobre consome. E como consome bens relativamente simples, isso dinamiza muitas atividades locais, né? Nas cidades vizinhas, no chamado cinturão verde das cidades, começam a comer, por que não, um tomatinho, né? Tem um que comentou, um chofer de táxi, comeu uma azeitona, achou simpático, né? Quer dizer, há uma outra dinâmica que se cria de iniciativas descentralizadas de promoção de desenvolvimento. Isso faz com que a nossa economia ela tenha uma dependência maior do campo, quer dizer, o fato do Brasil ser um celeiro do mundo, né? De ter uma área agriculturável enorme, né? E de ter muita água à disposição, né? 12% de água do mundo está aqui no Brasil. O senhor acha que isso é um trunfo para nós? Porque a base do consumo, o senhor disse que são coisas mais simples, né? Alimentos, principalmente, né? Olha, em escala global, o senhor acha que... é variado, tá? Para já, tem um argumento ético, né? Algumas coisas não pode faltar a ninguém. Né? Quer dizer, não ter um leite para a criança, não ter escola para o menino, essas coisas, esquece. Né? Quer dizer, para já, num país tão rico como o Brasil, ter miséria é absolutamente um escândalo. Né? Agora, o Brasil tem, como é a maior reserva planetária de terra parada, ele tem uma imensa capacidade de expansão, simultaneamente, da agricultura familiar, que emprega muito e gera ordem de grandeza, 3/4 dos nossos alimentos, como também a agroindústria. Né? Então, a cana para energia, a soja e outros. Nós não somos obrigados a ter ou isso ou aquilo. Agora, de um lado, com a crescente capacidade de consumo da base da sociedade, a agricultura familiar, hoje crescentemente tecnificada, ela se torna um poderoso alimentador efetivo da nação. E, por outro lado, o uso inteligente dessa imensa reserva de terra e de água que temos, ele embarca no que, na próxima década, é um trunfo. Né? Tá. A economia mundial está se deslocando da bacia do Atlântico para a bacia do Pacífico. Né? China e Índia, só esses dois são 40% da população mundial. Né? Essa gente está consumindo mais, está comendo mais, certo? Então, nós temos um trunfo de aproveitamento inteligente. Inteligente, eu digo no seguinte, nós temos uma tradição no Brasil de ciclos agroexportadores em que se enriquecem algumas famílias, se enriquece a Cargill, a Monsanto, a Bunge, enfim, esses grupos, mas fica muito pouco. Né? Fica simplesmente uma extração de riqueza. Agora, isso articulado de maneira inteligente, né? Exportando muito mais produto transformado, né? Quer dizer, articulando o setor mais moderno industrial com esse agro, né? Nós temos um processo integrado a construir. Né? Bom, o empreendedor vai para um rápido intervalo e volta já com Ladislau Dalbor para falar sobre desenvolvimento sustentável.
volta com o primeiro programa da série Empreendedor Sustentável. O tema de hoje é Desafios do Brasil e o nosso entrevistado é Ladislau Dauber. Professor, com relação às políticas sociais nas áreas de educação, saúde, formação profissional, acesso à cultura, internet, né, e moradia, o senhor acha que essas questões trouxeram um equilíbrio entre os objetivos econômicos e sociais? Um conjunto, sim. Veja bem, nós temos um consumo deformado no Brasil. Como temos uma grande concentração de renda, você tem aqui apartamentos sendo vendidos a 14 milhões e nós temos 7 milhões de residências subhumanas, né? Então, essa reorientação é necessária. Agora, quando você constrói 1 milhão de casas e mais, e você começa a tirar essa gente da miséria, né? Você dinamiza a indústria da construção, mas você também reduz os custos hospitalares de saúde, porque as pessoas começam a viver de maneira mais decente, né? E a gente começa a entender também que não é assim que a indústria paga os impostos e, com isso, se paga a saúde e a educação, que seria um gasto, né? Hoje se entende, saúde, educação e semelhantes é investimento nas pessoas. E na sociedade de conhecimento, onde um produto não tem muito valor pela matéria-prima e pela mão de obra física incorporada, mas sim pelo conhecimento incorporado, né? Esse investimento no homem se torna absolutamente essencial, né? Então, não é só que a gente está sendo bom para a população fazendo políticas sociais, e isso também é bom para a economia. Na realidade, um investimento adequado no ser humano, educação, formação profissional, acesso à cultura, acesso generalizado de banda larga, enfim, esse conjunto de elementos, né, ele gera uma mão de obra mais produtiva, gera uma possibilidade de empreendedorismo local, né, das pessoas identificarem, né, atividades simples que podem, enfim, gera inclusão produtiva, né? Nesse sentido, as políticas sociais são um trampolim para uma articulação do conjunto, né, entre o setor mais tradicional, digamos, de grandes produtores e o conjunto da massa que tinha sido alijada, de certa maneira, do processo de desenvolvimento. E o senhor acha que daria para a gente afirmar que nações que não levam em consideração essa questão do desenvolvimento integrado, elas não teriam um desenvolvimento sustentável? Sem dúvida. Sem dúvida. Veja bem, um grande teórico dos que a gente discute, do que é feito hoje no Brasil, é o Amartya Sen, né, que é prêmio Nobel, uma pessoa das mais criativas. E ele diz textualmente, hoje se descobriu que investir no social é essencial para o conjunto da economia e não é desenvolver a economia para depois cuidar do social. E ele diz que são as nações que mais investiram no social, né? Lembre o Japão, Coreia na educação e coisas do gênero, é que, por sua vez, tiveram a dinamização das economias, né? Então, esse processo se articula, né? E, na verdade, assim, essa questão social, muitas empresas até encaravam isso como uma espécie de custo, né? Então, ter uma ação social na economia seria um custo que depois recaía na empresa por meio de carga tributária, né? E pelo que nós estamos vendo que está acontecendo no Brasil, que o Brasil é um exemplo vivo disso e bom, né, inclusive, que a erradicação da miséria, a inclusão social, isso acaba transformando os processos produtivos e permitindo que haja, até como o senhor explica no seu artigo, né, a questão da mão e da luva, né? Um acaba financiando o outro, né? Como é que é isso? Veja bem, você pode pegar um exemplo simples. Uma empresa contrata um engenheiro de 25 anos. Essa pessoa formada, o volume de esforços que houve para criar esse menino, os custos da família, a escola, a faculdade, né? Enfim, todo o convívio social, o acesso a livros, existência de bibliotecas, né? A prática com o computador, tudo isso aí, ela de repente ganha 25 anos de investimento da sociedade. Certo? Então, ela dizer que ela produz, e quem produziu esse engenheiro não... Né? Isso é simplesmente errado, né? Na realidade, você tem atividades econômicas que envolvem processos produtivos, investimento nos fatores e no ser humano que vai produzir. Isso é o conjunto do processo produtivo.
conjunto dos argumentos dizendo que assistencialismo, que isso, aquilo, para mim, simplesmente é bobagem de que não acompanha o processo. É um discurso meio datado já, né? É um discurso datado. Hoje, veja bem, na realidade eu posso pegar assim, o desemprego, uma tragédia do desemprego, tudo bem. Eu posso pensar de outra maneira, pensar, bom, se eu tenho tanta gente parada e tem tanta coisa para fazer, saneamento básico, canalização de córregos, o diabo, então isso aqui é uma oportunidade, né? Tem gente parada. Você pega um exemplo no semiárido, em Pintadas, na Bahia, né? Que de lá saíam 3 mil pessoas todo ano para cortar cana aqui em São Paulo, né? Em si é interessante, né? Por que eles não ficavam lá? Porque não tem emprego. Não tem emprego porque é pobre. Só que é pobre por quê? Porque tem um monte de coisa para fazer, né? Por isso que é pobre, né? Porque, né? Tanta coisa que não se fez ainda, né? O que eles fizeram? Eles fizeram um acordo com a Federal da Bahia para a recuperação dos solos do semiárido, certo? Passaram a trabalhar lá, né? Como o governo tinha fechado a única agência bancária de lá para punir por ter eleito uma prefeita dinâmica, certo? Eles viram que quando fecharam aquela agência bancária, não é que não chegava financiamento, é que parou de sair o dinheiro. Certo? Porque é assim que funciona a drenagem do nosso sistema financeiro comercial, né? Então, com o dinheiro que ficou lá, eles fizeram uma cooperativa, pagaram a transformação do solo, parou de sair gente, certo? E um município que se articulou para fazer funcionar o conjunto das suas atividades, né? E nós temos, veja bem, as pessoas às vezes nas grandes capitais não se dão conta, né? A dinamização do interior, a chamada interiorização do desenvolvimento, no Brasil é absolutamente impressionante, né? Esse processo está ocorrendo. E como que o senhor acha que, assim, com relação ao interior, com relação às grandes capitais, para mobilizar mais, para motivar mais produtores a pensar desse jeito, a ir para a prática, né, nessa inclusão social? Olha, nós temos um grande fator que hoje é a interiorização das universidades. Isso é muito importante. Mas nós temos também a multiplicação de sistemas online de capacitação, sistemas semipresenciais, universidades corporativas, enfim, Deus e o mundo está aprendendo. Antigamente a gente falava em cybercafé, né? Hoje fala em cyberboteco, né? Você vai em qualquer bairro perdido, você vai ver a Lan House, está cheia de moleques. Pessoas pensam, não, é só joguinho. Não é só joguinho. Não, é informação, né? É informação, é conhecimento, é o familiarizar-se com os novos sistemas. Agora, você veja bem, um eixo absolutamente essencial é a disponibilização generalizada, gratuita ou baixíssimo preço de acesso à banda larga. Imagina, a gente investe tanto em educação e depois, com os entraves das telefônicas, coisas do gênero, dificulta o acesso ao conhecimento da banda larga. A informação fica bloqueada, né? Exatamente. Em grandes centros. Então, veja bem, nós estamos entrando na sociedade do conhecimento. A sociedade do conhecimento é diferente, né? Porque se eu passo minha caneta com você, que é um bem físico para você, eu deixo de ter a caneta. Se eu passo meu conhecimento para você, eu continuo com ele. Claro. Então, a economia do conhecimento, ela se dinamiza justamente com processos colaborativos. E a questão do meio ambiente nesse desenvolvimento, nessas questões todas de infraestrutura, porque o país vai andando, o país vai crescendo, e como é que fica a integração com o meio ambiente? Olha, o meio ambiente é uma pressão planetária, né? E nós, como seres humanos, somos muito bons para inventar coisinhas e computadores, etc., mas para nos governarmos é mais complicado, certo? Nós estamos com uma confluência de problemas, certo? Nós temos o aquecimento global, a destruição da vida dos mares, né? Porque é tão fácil hoje com GPS, você mapeia as rotas dos peixes, são grandes, não são esses barquinhos aqui na costa, são as grandes empresas internacionais de pesca que estão limpando os oceanos. É uma tragédia planetária. Nós estamos perdendo nas regiões de semiárido do planeta, né? Que são muito grandes, são 2 bilhões de pessoas, nós estamos perdendo 70 mil quilômetros quadrados de terra ao ano, de solo agrícola, né? Por deterioração. Nós temos o desmatamento, que reforça essa deterioração também, né? Nós temos a contaminação das águas, hoje a água já é chamada de ouro azul, né? Aqui em São Paulo, nós estamos contaminando aqui Guarapiranga e Billings, e aí ficamos obrigados a puxar água a 150 quilômetros de Piracicaba.
é surrealista, né? Você tem aqui apartamento de luxo no Rio Pinheiros, as madames não podem abrir a janela porque vem o fedor do esgoto. Quer dizer, são más priorizações, né, em que a gente tem que, a meu ver, dar um salto de prioridade no país. Você não pode mais pensar um projeto, uma empresa, uma atividade econômica, uma universidade que não tenha no seu horizonte a viabilidade econômica, a sustentabilidade ambiental e, digamos, o equilíbrio social. Certo? Quer dizer, esse chamado triple bottom line, né? Enfim, triple bottom line. Eu gosto de falar não em 3 pilares, mas em 4, que é mais estável, porque isso tem que ser feito por processos mais democráticos, né? Então, na realidade, o processo decisório democrático, ou seja, a descentralização, transparência, né, o financiamento público das campanhas, esse conjunto é essencial para que a forma como a gente usa os recursos case com as necessidades reais da qualidade de vida da população. O programa Empreendedor de hoje trouxe o economista político e doutor em Ciências Econômicas, Ladislau Dauber. Espero que tenhamos esclarecido um pouco mais sobre esse tema de sustentabilidade tão vital para o equilíbrio e sobrevivência da sociedade. Até o próximo.